eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, 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 que desce como um fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Mais uma vez, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, cante você que está em casa e peça esse derramamento do Espírito Santo. Vem como em Pentecostes, Senhor, e enche-me de novo. E você se prepare enquanto eles cantam e invocam esse Espírito Santo. Senhor Jesus, manda teu Espírito Santo, Espírito de verdade, venha sobre nós. Peça com tuas palavras, venha Espírito Santo sobre nós. Venha com o teu fogo abrasador, venha incendiar a minha alma, venha aquecer o meu coração e dar fervor. Afervorai meu coração, Senhor, afervorai a minha fé, afervorai com os teus dons e com os teus frutos. Senhor, o mundo precisa ser curado, o planeta precisa ser curado, nós precisamos ser renovados. Manda teu Espírito, Senhor, e renovais a face da terra. Abra, Senhor, nosso entendimento para compreender os mistérios da Eucaristia, os frutos da Eucaristia. Amém. Filhos queridos, nós estamos pedindo esses frutos do Espírito Santo. Estamos acreditando que eles são imensos, mais do que imaginamos. Mas mais do que pedir, que essa novena, hoje no 7º dia, seja uma experiência minha e tua com o Espírito Santo. Uma experiência de viver por este impulso, este fogo que abrasa, esse fogo que queima, essa alma incendiada, como foram os apóstolos. Repito, porque muitas e muitas vezes nós não temos essa intimidade com o Divino Espírito Santo. Vamos pedir a graça santificante que Ele possa ordenar a natureza, que esse é o sentido dos frutos, para que a graça seja maior, mas também uma graça temporal. Pessoas que estão pedindo, seja no pequeno cordãozinho, fazendo pelos filhos, filha, pedindo a graça da cura do câncer, que leve embora o medo. Hoje no rádio você viu, e é terrível, gente, quem já tem um pouco de fobia, quem já tem um pouco de ansiedade, quando alguém na família começa a ficar doente, a ansiedade vem. Então vamos pedir esse Espírito Santo, fazer essa experiência no Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos pedir a graça da fidelidade. Eu repito, graça, dom de Deus, pelo seu Espírito, a fidelidade, que vem do latim fidelis, atitude de quem é fiel, atitude que o Espírito Santo pode confirmar em mim e em você, de comprometimento, compromisso com aquilo que se assume. É impressionante porque no primeiro momento, no primeiro arranque, muitos arrancam, muitos carros até arrancam, mas só persiste quem tem um motor bom, quem tem gasolina, quem tem bom estado.
Nós sabemos disso. Eu diria que nós, quando nas coisas de Deus, nós temos aquela força motor assim de dar aqueles arranques. Mas depois a gente vai tirando o pé do acelerador, usando a comparação. E vai diminuindo esse comprometimento. A graça do Espírito Santo, da fidelidade, é de se comprometer e perseverar naquilo que assumimos. Sem fidelidade não há discipulado. Sem fidelidade não há santidade. Essa graça que Deus nos dá, você já deve ter ouvido, lealdade. Olha, meus irmãos, a lealdade, ela é algo fundamental. Eu não sei no teu relacionamento de amizade ou com quem você trabalha, tem momentos difíceis, tem momentos perturbadores, mas aí que entra lealdade. Eu sei que a pessoa está passando por um momento ruim, e em respeito a essa pessoa, eu sou leal. A pior coisa é quando alguém falha com a lealdade. Isso a gente entende. Eu sempre comparando as coisas das coisas triviais em relação a Deus. Esse dom do Espírito Santo nos faz leais a Deus, confiáveis, honestos. Nos tornamos, portanto, capazes de ser fiéis em qualquer circunstância. De novo, em relação ao lado humano, a gente entende isso. Mas estou falando aqui de fidelidade, de constância em relação a Deus. Deus é fiel. E isso é muito claro. E é porque Ele é fiel que Ele nos dá um pouco de si. Olha a palavra. A graça, dos grandes santos místicos, dizia que toda a graça de Deus é uma fagulha do próprio Deus. Portanto, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é bondade. E isso a gente está vendo nos frutos do Espírito Santo. Então Deus é fiel. Então Ele nos dá um pouco de si mesmo para que sejamos fiéis. A natureza de Deus é fiel. Deus é fiel a ponto de salvar o que Ele prometeu. A fidelidade de Deus se manifesta no cumprimento das promessas. E eu te pergunto, qual promessa de Deus que não foi cumprida? Qual promessa do Senhor que não se realizou? E se ainda não foi, será. Filhos, até na leitura orante, nós estamos vendo de Gênesis, nos primórdios da fé, a carta aos Hebreus comenta a decisão equivocada de Esaú, que trocou a promessa, a progenitura, a bênção por um prato de lentilhas. Hebreu diz: não faça o mesmo, porque o arrependimento é amargo e as consequências são imensas. Fidelidade, lealdade, fidelidade, perseverança, fidelidade, constância. Então nós já podemos ver os desafios. Como nós podemos falar de fidelidade se com muita facilidade existe a idolatria? Não, padre, eu não cometo idolatria. É que nós entendemos que idolatria é só cultuar imagens de outros deuses, cultuar deuses. Aí é claro, a gente vai dizer: eu não sou idólatra. Idolatria é mais do que isso. Idolatria
é você dar a objetos, a pessoas, a posições, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Idolatria, o dinheiro pode ser. Quando você dá um objeto, ou um talismã, ou um patuá, ou alguma coisa do gênero, um valor mágico, mas um apego a uma pessoa. Por isso que nosso Senhor vai dizer: quem não for capaz de renunciar família, entende? Nesse contexto é que se aplica. Pai, mãe, amar mais do que a Deus não é digno. Aqui idolatria se aplica em tudo aquilo que nós possamos colocar como algo mais importante do que Deus. E aqui, meus irmãos, quantas vezes trocamos, quantas vezes somos idólatras. É claro que a idolatria também é abandonar a verdadeira fé. A idolatria também é ir por ocultismo. Então hoje, como fruto do dom da fidelidade, renuncie a toda forma de ocultismo. Repita comigo: Divino Espírito Santo, Divino Espírito Santo, dai-me a graça, dai-me a graça, o dom da fidelidade, o dom da fidelidade, e que por este dom eu renuncio renuncio a toda a idolatria, a toda idolatria, a todas as vãs filosofias, a todas as vãs toda filosofias, falsa doutrina, toda falsa a doutrina, todo ocultismo, a todo a ocultismo, toda feitiçaria, a toda feitiçaria, a toda magia. a toda magia. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio, Senhor, a todo apego às pessoas a todo apego às pessoas que me paralisam, que me paralisam, a todas as pessoas que me causam mal, a todas as pessoas que me causam mal, que ocupam o lugar de Deus. que ocupam o lugar de Deus. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio, Senhor, porque quero ser fiel a Ti. porque quero ser fiel a Ti. Amém. Amém. É a consequência, são as implicações. O fruto do Espírito Santo em nós faz-nos ter discernimento de até fazer as escolhas. O Espírito Santo é discernimento. Não dá, meus irmãos, para servir a dois senhores. E esse texto você conhece: Deus e o dinheiro, tá? Mas está com um pé em Deus e um pé numa qualquer outra forma de religiosidade pagã. Para nós, pagã. Esse fruto vem para nós discípulos e cristãos, como padre, você como batizado, você como casado, você como uma pessoa que no seu estado de vida, viúvo, solteiro, separado, criança, jovem, idoso, se conservar fiel aos mandamentos de Deus. Como é importante! Fiel aos sacramentos, fiel à palavra, fidelidade. Essa graça do Divino Espírito Santo é de fundamental importância. Quando hoje as pessoas começam tanta coisa e param, não tem constância, não tem lealdade, não tem fidelidade. Manter-se fiel em qualquer situação, mesmo numa reta decisão. Eu falei escolha, no que se refere à moral e à ética cristã. São implicações. Longe de nós pensarmos que o Espírito Santo é apenas uma pombinha, é representado tal qual, mas não é, pelo amor de Deus. Tal qual uma pomba, tal qual fogo, é sempre representativo. Deus é fiel e espera a fidelidade de quem caminha com Ele.
E como Deus sabe das nossas tentações, Ele nos manda seu Espírito, porque ser tentado não é um defeito, é natural. O próprio Filho de Deus foi tentado. Mas como que nós resistimos à tentação? Pelo dom do Espírito e pelo fruto da fidelidade. Como que nós resistimos? Como que nós somos fiéis? Apesar de tudo, apesar da sedução, apesar do interesse, apesar da inclinação, eu sou fiel em dizer não. Isso é fidelidade. E quem nos sustenta nisso? Quem nos potencializa na vontade? Lembre, se você perceber em tudo que eu estou falando aqui, os dons do Espírito Santo, ele age muito no interior, na vontade, no pensamento, no gênio, no temperamento. Sim, no temperamento. O que é que nos faz ser fiel? A graça de Deus. É aí que nós precisamos pedir: Senhor, faça-me fiel, até para o que vamos ver ainda, poder ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Fidelidade à palavra, fidelidade ao magistério. Entrou a palavra magistério, sim, porque ninguém pode dizer que é cristão, batizado, católico. Repito, ninguém pode dizer que é cristão, batizado, católico, se não tiver fidelidade à palavra, mas também ao magistério da igreja. Fidelidade. Tanto que é fruto da fidelidade o que nos ensina Mateus. Mateus capítulo 18, versículo 15. A fidelidade nos leva à correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, corrija-o. Por que corrigir? Porque não só eu quero ser fiel, mas eu quero estar numa comunidade de pessoas fiéis. Não é corrigir para vencer o mal, para combater o mal e combater o irmão. Porque assim, se fosse assim, nós poderíamos jogar a bacia com água suja com a criança dentro. Mas nós corrigimos com amor, para salvar. É diferente. Por isso o texto diz: correção fraterna. Se teu irmão pecar contra ti, corrija-o, tu e ele a sós. Aí está garantido. Se ele te ouvir, terás ganho teu irmão. A fidelidade nos leva a também querer orientar, conduzir uma igreja fiel a Deus. Igreja que eu digo em dois aspectos. Você sabe que nós temos falado o que é que dá assistência aos papas, falando até de infalibilidade papal, que é um dos dogmas, que o Papa ex cátedra não erra. Não vou entrar, só estou dando exemplo. É a assistência do Espírito Santo, para que o Papa, na qualidade de bispo de Roma, mas de chefe da igreja, na pessoa do Pedro, mantenha-se fiel a Deus. Quem é que dá isso? O Espírito Santo. Assistência do Espírito Santo. O que conduz a igreja é o Espírito Santo. Então, o que deve conduzir uma comunidade de fiéis? O Espírito Santo. O que deve conduzir uma pastoral? O Espírito Santo. O que deve conduzir, mesmo que tenha que ser corrigido? O Espírito Santo. Filhos queridos, próprio São Paulo diz: a fidelidade a Deus nos faz fugir do fingimento. A fidelidade a Deus nos leva a sermos autênticos, verdadeiros e leais. E veja como ele escreve, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2: afastamos de nós todo procedimento de fingimento
e vergonhoso. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Pela verdade, fidelidade, recomendamos a consciência todos os homens diante de Deus. Verdade, fidelidade, sem fingimento, sem nada que possa ser vergonhoso diante de Deus e diante dos homens. Percebe como a fidelidade é tão importante? E aqui, meus irmãos, vamos atualizar num casamento. Por que tanta dificuldade na fidelidade? Sabemos que é um dos problemas. E como ser fiel? Todo dia tomando a decisão de fidelidade, pedindo a graça da fidelidade. De novo, voltando ao casamento, é todo dia você pedindo: Senhor, fazei-me fiel, fiel à minha promessa, fiel ao pacto nupcial, fiel à aliança. E essa aliança do dedo é a aliança de Abraão, é a aliança de Noé, é a aliança feita na cruz do Senhor. Pacto de fidelidade. Não foi isso que foi jurado no casamento? Então percebe como a fidelidade a Deus e a falta da fidelidade a Deus, aos compromissos assumidos, ao batismo que fomos imergidos, reflete na vida, reflete no nosso cotidiano. Filhos queridos, mais do que nunca precisamos desta fidelidade. Vamos pedir agora: dai-nos, Senhor, essa virtude. Fazei-me fiel, Senhor. E eu queria que cada um percebesse onde é que você está aqui balançando, que você está se sentindo inseguro, onde que você sente dentro de você que está precisando de lealdade, autenticidade. Peça. Vem, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, renuncie. Renuncie a toda forma, tudo aquilo que ofende a Deus. Hoje, qual altar que está dentro de você? Quem é que está no cume desse altar? Às vezes, por fraqueza emocional, tem uma pessoa. Tire essa pessoa do altar. Só pode ser Deus. Às vezes é uma falsa crença. Tire essa falsa crença do altar. Só pode ser Deus. Às vezes no meu interior, na busca de ser fiel ao meu sacerdócio, eu também tenho que desmontar muitos altares dentro de mim. Deixar que Jesus pegue aquele reio e vire a mesa dos vendilhões dentro de mim, dentro de você. E depois, quando destruirmos os deuses de Baal, dizer: Senhor, eu faço um pacto contigo, Senhor. Tu serás o meu Deus e eu serei teu discípulo. Assim como Nossa Senhora, São João Paulo II dizia: o sim de Maria iniciou na Anunciação e se concretizou na cruz. Fidelidade. Senhor, faça isso em minha vida. Vem, Senhor, como em Pentecostes. Vem como em Pentecostes E enche-me de novo. e enche-me de novo. Mais uma vez, peça: Senhor, consuma todos os falsos
altares. que desce como fogo. Eu serei teu discípulo. Vem como em Pentecostes. Tu serás o nosso Deus e nós seremos o teu Enche-me de povo. novo.